Nós recebemos com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM, ele que é presidente da Associação Mato Grossense dos Taxistas, Abel Arruda. E ele ligou aqui, pediu a entrevista em função de ter sido ouvido aqui o vereador Paulo Araújo, que acabou fazendo uma defesa veemente do que considera a modernização aí da questão do Uber. E você quiser participar da entrevista, você pode mandar a sua pergunta pelo 98107-4204 ou pelo telefone 3054-1019. Presidente, boa tarde, prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, Antero, boa tarde a todos os ouvintes da 101.9. É um motivo de muita alegria, né? Nós estamos aqui para tentar explicar a situação hoje, né? Que acontece entre táxis e Uber na cidade de Cuiabá. Mais uma vez, em nome de todos os taxistas do estado de Mato Grosso, Antero, queremos agradecer à rádio, tá? Por ser a primeira a abrir o espaço para nossa categoria, para que nós possamos mostrar o nosso anseio e as nossas necessidades da qual nós vemos passando agora, tá? Já tivemos uma entrevista que o José fez e agora nos honra mais uma vez pelo convite. Estamos aqui e podemos tentar pelo menos esclarecer a sociedade cuiabana a situação de Uber e táxi. O Abel Arruda é taxista. Isso. Você trabalha no táxi? Trabalho no táxi. E você é dono de táxi ou é segurador? Eu estou na modalidade, Antero, que é meio complexa até para a sociedade entender. Nós temos 3 modalidades dentro da modalidade. Hoje eu venho na modalidade de aluguel. Eu loco o ponto para trabalhar. Você loca no sentido de que você trabalhe pagando alguém que é dono, é isso? Isso. Pois essa situação nós debatemos inclusive muito ontem aqui. Ontem não, no dia que o vereador Paulo Araújo esteve aqui, não sei se foi ontem ou anteontem, nós debatemos muito, mostrando exatamente que isso é uma injustiça com os taxistas, que quem está segurando deveria se transformar em dono do ponto. Quem aluga o ponto para o senhor, aluga para outros companheiros seus? Não, no meu caso específico eu loco de uma pessoa só, entendeu? A modalidade hoje, Antero, para entender, é uma prática que existe e é legal, tá entendendo? Infelizmente é legal, mas a lei pode mudar para beneficiar o segurador, o taxista, né? A lei pode mudar. Gostaríamos que viesse contemplar a necessidade da categoria, Antero, tá? Mas na verdade até hoje nós não estamos vendo isso por parte das autoridades, uma situação que possa nos favorecer de uma maneira geral, englobando, você tá entendendo? Tá. Laís Souza participa conosco dessa entrevista e vamos a Laís Souza. Boa tarde, presidente. Presidente, eu acho que a maior dúvida da população é por que, por exemplo, o Uber, o veículo ele é adquirido pelo motorista sem o desconto, por exemplo, que o taxista tem, né? A distância percorrida é a mesma, o combustível é o mesmo, mas o preço do Uber é abaixo do preço, muito abaixo do preço de um taxista. Como que esse cálculo feito para os que dá tanta diferença financeira entre táxi e Uber, o que acaba deixando a população muito mais favorável ao Uber do que ao táxi? Laís, vamos deixar bem claro para a sociedade a diferença, tá? Hoje, o que é Uber? Uber nada mais é de que um aplicativo de uma empresa privada particular, tá? Quando ela não tem nem escritório dentro da cidade de Cuiabá e a nível de Brasil ela só tem um escritório hoje em São Paulo. Ela é uma plataforma, ou seja, ela funciona como uma facilitador entre o usuário e o propenso motorista, tá? O que acontece? A diferença hoje nós temos que trabalhar no ponto da seguinte forma: o que não é legal é ilegal, tá? Hoje, quem determina a regra, valores para o táxi, o transporte coletivo, é o poder executivo do município, entendeu? Hoje a prefeitura determina os valores a serem cobrados. A diferença é grande pelo fato de que hoje você não consegue saber quem é Uber e quem não é Uber. A nossa luta é hoje tirar o clandestino da rua, não a plataforma. Você tá entendendo? Quem é o clandestino? Hoje, como que funciona o clandestino hoje? Para a população entender.
criou-se o aplicativo. Não vamos falar em Uber pela marca, mas tem várias marcas, 99, Itigo, são vários aplicativos. Como nós temos dentro de Cuiabá, Rádio Táxi Bandeirante, Rádio Táxi Alô Táxi e Rádio Táxi Cuiabana. Rádios que já estão aí no sistema de 40 anos, tá? Trabalhando no sistema e vindo também já, Antero, modernizando, mudando toda a sistemática, trazendo para a modernidade. Que tudo isso, gente, está acontecendo de uma hora para outra, tudo é novo, tá? Diferença hoje existem para você trabalhar no táxi inúmeras certidões que você tem que provar a sua idoneidade, quem você é, entendeu? Dentro do município de Cuiabá. Isso é uma lei federal, tá? E nós temos que cumprir. Já quando na Uber, não, você faz um cadastro via internet, manda cópia de um documento de um veículo e uma futura cópia, uma cópia de um documento de habilitação, tá? E dali eles liberam para vocês o direito de usar a plataforma, só que eles não têm vínculo com o motorista e nem vínculo com o veículo, certo? Tá entendendo? E nesse trajeto a Justiça do Trabalho acaba de reconhecer vínculo de trabalhista com Uber em Minas Gerais, entendeu? Em Minas Gerais, tá? Então o que acontece? Aí fica fácil para você fazer, tá? Pelo fato de que você não tem despesa nenhuma com o veículo, e muito mais o que nos deixa de certa maneira assim revoltado, Antero, tá? É que, veja bem, 80% dos veículos estão fazendo transporte clandestino de passageiro dentro do município de Cuiabá, eles são de locadoras, entendeu? Ou seja, o senhor acabou de fazer uma pergunta se na lógica não teria que ser o taxista o dono da permissão. Sim, mas também por um outro lado, o aplicativo não tem, mas gera uma outra cadeia de que quem está com seus veículos dentro da sua locadora lá parado, 20, 30 veículos, coloca todos os veículos na rua, onde explora o trabalhador. O que acontece? O camarada, para pegar hoje um carro particular, para entrar numa dessa plataforma que ele não tem, ele tem que ir lá passar um cartão de crédito no valor de R$2.500 adiantado. Existe um limite de quilometragem que ele tem que rodar, entendeu? Acima disso ele vai pagar 48 centavos por quilômetro rodado, entendeu? E quando chega no final do mês, no vencimento do cartão, você tem que renovar. Então você paga adiantado para usufruir. E o que mais assim nos revolta é pelo fato de que você pegar esses 80% dos veículos e rodam na nossa malha viária aqui dentro da cidade, nenhum tem placa daqui, Antero. Todas são placas de fora, entendeu? São de outras cidades. Eu peguei um Uber com placa de Cuiabá. Tem sim, mas você vai entrar no caso de 10%. Entendeu? No caso de 10%, aqueles que estão na plataforma legal. O que hoje está acontecendo é a pessoa entra na plataforma, cumpre uma semana, sai da plataforma, você entendeu? E passou a fazer o vínculo sozinho. Ele vai, faz o cartão dele e começa a distribuir o cartão dele fazendo o trabalho, entendeu? Clandestino. Aí, Antero, caracteriza o trabalho clandestino. Ele não é vinculado a nada e a ninguém. Pega um carro, sai por vontade própria e sai pegando qualquer um passageiro, entendeu? A qualquer preço. Não existe taxímetro, não existe nada que regulamenta o preço. Então, só para deixar claro, então, quer dizer, os taxistas não são contra os aplicativos, são contra os clandestinos, é isso? Ou são contra os aplicativos? Só para a população entender. Não, de maneira alguma. Eu acho que o mundo caminha para frente e o taxista não pode ficar parado no tempo, tá entendendo? Hoje nós somos a favor da legalidade, tá? Hoje o que é? Vamos legalizar os aplicativos? Sim, vamos legalizar aplicativos. Tem que ter norma para isso, entendeu? Agora, o que nos deixa até inseguro é quanto à questão política, porque eu vejo, de certa maneira, muita politicagem em cima de uma marca. Não se está falando em aplicativo, não se fala em legalizar aplicativo. Existem muitos vereadores da nossa capital que pegou uma bandeira e está defendendo uma marca, entendeu? Chamada-se Uber, que é uma empresa privada. Isso nós não aceitamos e não vamos aceitar em momento algum para ser. O que acontece, Antero? A partir do momento que se legaliza uma empresa, ela vai passar a ter um monopólio. Hoje o que todo mundo reclama é de que os nossos ônibus são de péssima qualidade, mas tem 20 anos que só roda as mesmas empresas dentro de Cuiabá, não se abre uma nova licitação, entendeu? E a população que usa o coletivo não é a população que usa o táxi, não é a população que vai usar os aplicativos, entendeu? Esse é o grande problema. A nossa preocupação nós estamos aí no mercado há 70 anos, acompanhando todas as transformações aqui dentro de Cuiabá, e não pode ser de uma hora para outra. Eu vi a entrevista hoje do nosso vereador Diego
numa outra emissora. Não, pode citar. Qual emissora? Eu vi a entrevista hoje do Diego no RD News, certo. Entendeu? Que ele fala, a repórter faz a pergunta para ele, mas não é legalizado, é clandestino. Sim, não é legalizado. A resposta dele, sim, não é legalizado, é ilegal, mas eu ando no ilegal. Agora eu quero ver da sociedade que nós colocamos lá. Porque se fala em mudar a Casa dos Horrores, mas agora um vereador que tem uma postura dessa, que fala que é ilegal, mas ele anda no ilegal, eu acho que tem que deixar todo mundo assim com a orelha em pé, Antero. Porque o que nós vamos esperar daí pra frente? Qual que vai ser a nossa medida, entendeu? Para tentar legalizar. Como é que nós vamos abrir um diálogo onde a pessoa ele mesmo, tá gravado, ele concorda e assume que é ilegal, mas ele anda, entendeu? No ilegal. Fica difícil de abrir uma negociação, de uma conversação. Então, se eles querem defender marca, eu concordo. Agora, não se pode acabar com uma categoria, meu senador, entendeu? Em pensamentos futuros políticos, que tem muita gente que está pegando o gancho agora de aplicativo e de Uber para fazer campanha política para um futuro compromisso para deputado estadual. Essa é a nossa realidade hoje e nós não vamos demitir. Nós não estamos fazendo campanha política, nós estamos falando da nossa vida. Nós somos mais de 1.200 profissionais que trabalham, que têm curso e estão passando a maior necessidade, igual o povo brasileiro hoje, tá entendendo? E uma pessoa que chegou agora, nem sequer chamou uma categoria para conversar, nem sequer, entendeu? Pegou a lei, você tá entendendo? E mais que deixa nós palmas, ele é um advogado. São 18h06 em Cuiabá. Nós estamos entrevistando aqui na Capital FM o presidente da Associação Mato Grossense dos Taxistas, Abel Arruda. Laís Souza, com a sua pergunta. Presidente Abel, o que o sindicato pode fazer? Né? A gente tem aí, por exemplo, no seu caso, você tem, mesmo sendo legal, você tem um veículo locado, né? O que também torna para você muito mais caro oferecer o serviço, mesmo o serviço sendo taxado, né? Porque você tem um custo de manutenção e ainda tem que pagar o aluguel do ponto. Duas perguntas em uma. O sindicato é a favor da licitação de novas permissões, né? E a segunda pergunta, não teria um trabalho a ser feito pelo sindicato junto à prefeitura justamente para baixar esses valores, para se tornar muito mais acessível o táxi ao cidadão e consequentemente aumentar o número de clientes para os taxistas? Brilhante pergunta, Laís. Veja bem, é o que hoje a gente, vamos dizer assim, bem no cuiabanês, leva susto, Antero. Nós estamos com um projeto há 10 anos dentro da Câmara dos Vereadores, debatendo a questão do aluguel, a questão das diárias, tá? E todas as questões pertinentes ao táxi, ao sistema do táxi, tá? E a gente nunca conseguiu emplacar nada. Hoje não vai. O que eu escuto da maioria dos vereadores, vocês não votaram em mim, vocês não me apoiaram, vocês não estão na nossa equipe, entendeu? E se faz da Câmara, do gabinete, ele pessoal, quando na realidade o vereador é o fiscal do povo. Indiferente se votou ou não, ele tinha que ver a melhoria do povo. Gente, quem determina o valor do táxi em Cuiabá, bem claro, é o Conselho de Transporte, não é o taxista. Tá entendendo? Hoje nós estamos aí no embate para baixar. Nós não podemos baixar porque vai causar problema para o ônibus. E o que nós temos a ver com o preço da passagem do ônibus? Então se vincula uma coisa a outra. Nós ficamos hoje. Grande frase essa, não abaixa o preço do táxi porque senão causa problema para o ônibus. Você ouviu isso de alguém, de alguma autoridade? Mas aí o Uber vem e é legal. Justamente, Laís, é o que eu Antero. Aí o Uber vem sem essa necessidade de se submeter a essa pressão política e tá tirando o passageiro, inclusive do ônibus. Sim. Veja bem, nós vamos só respondendo a Laís, entendeu? A sistemática, para a população entender, era complexa. A partir do momento que nós vamos entrar, e a partir de agora nós vamos entrar um vespeiro chamado assim, transporte coletivo, Antero, nós vamos entrar, não vamos mexer, porque a partir do momento que venham, veja bem, a Uber, vamos falar, o transporte hoje é Uber, que todo mundo fala, mas o transporte clandestino, ele entra dentro de Cuiabá, ele entra do Brasil, ele manda mais do que o governador, ele manda mais do que o prefeito, ele manda mais do que o delegado, ele manda mais do que o juiz. Entendeu? Os desembargadores, ele bota preço, ele fala quem pode, quem não pode, e deixando bem claro, tá? Todas as corridas feitas pelos motoristas
dentro de Cuiabá, 25% da corrida é repassado para Uber, tá? Fora de Cuiabá, não fica um centavo dentro de Cuiabá, tá? Enquanto nós temos agora 1.000 e pouco de alvará. Quer dizer, fica 75% dentro de Cuiabá, né? 25% vai embora, né? 25% vai embora, mas no final, por um motorista, não fica 20%, tá? Porque ele tem o compromisso de pagar o aluguel do veículo que tá lá. Mas na questão da Laís, eu até hoje eu não entendi porque se vincula, não se fala na mídia, não se fala em lugar nenhum, mas nós não podemos baixar o preço do táxi, tem que baixar o preço do ônibus, entendeu? Uma coisa não bate, a empresa de ônibus, ela tem um posto de combustível dentro da garagem dela. Não sei se vocês já viram, a população já viram, algum ônibus abastecendo de frota, abastecendo em posto de combustível. Vocês nunca viram. E tem mais uma, o que nos deixa indignado são os vereadores virem aqui defender uma bandeira, Antero, e nós fizemos, e sendo que tem um outro vespeiro que ele não consegue mexer, nós sentimos na pele. Esses últimos 10 dias, nós tínhamos o álcool, o etanol a 2,69, foi para 2,79, depois 2,89, e hoje está manchete em todo o jornal, diminuiu o álcool em Cuiabá para 2,69. Ou seja, poxa, aumentou 20 centavos, os caras ganharam 2 semanas em cima, nós voltou pro preço real. E isso ninguém fala nada. Outra coisa, nós temos aqui o PROCON, que é omisso, porque quando o taxista, não estou defendendo o taxista na totalidade, que existe erro, existe pessoas de má índole dentro da categoria. Como qualquer categoria. Existe. Agora, o PROCON, quando pega o taxista, bate na gente sem dó. Tá entendendo? Por causa do Inmetro, por causa do taxímetro, que é lei federal, é obrigado a ligar o taxímetro. Antero, veja bem, como que eu vou competir com o aplicativo? Existe a lei federal que a partir de 50 mil habitantes é obrigatório o uso do taxímetro, tá certo? Dentro da lei municipal é vedado qualquer tipo, tá, de acordo ou combinação com o passageiro. A minha multa é R$498. Se o senhor me pedir um desconto e se alguém ver, eu vou pagar R$498 numa corrida, vamos dizer, Antero, só corrida dá R$12, entendeu? Aí eu faço pro senhor 10. Aí eu tenho que pagar uma multa de 490. Essa sociedade não sabe, a sociedade não tem culpa, mas é uma realidade. Não, tá, eu acho que você está esclarecendo alguns pontos. Olha, grande entrevista sua, hein, Abel? Sensacional a sua entrevista, tá mexendo num vespeiro realmente. Não, é verdade, tá mexendo num vespeiro. Coisas que eu não tinha conhecimento nenhum. Não, nós todos aqui não tínhamos. Olha que faz tempo que tô na comunicação, hein? E faz tempo que tô militando com a política, já fui vereador dessa cidade, já fui deputado federal, já fui senador e não sabia disso. Sinceramente, eu não sabia que o ônibus aqui não deixa baixar o preço do táxi. É verdade. Faz o comparativo, Antero. Isso você não vai ouvir de ninguém, de uma autoridade ninguém vai falar isso não, tá entendendo? Eu tô falando aqui porque o meu taxista na ponta final, Antero, tá passando necessidade. Entendeu? Meu taxista com água, luz, telefone, tudo atrasado. E aí de certa forma vem aquela crítica, né? E bem fundamentada para o passageiro, porque ele pega o táxi. Eu já senti isso na pele. Peguei táxi ali no shopping Goiabeiras para ir até o meu local de trabalho, que é alguns metros dali no bairro Santa Rosa, né? Paguei eu acho que R$12 no táxi. Uma corrida que seria numa distância maior. Só que o que acontece? O taxista andou quilômetros sem ar-condicionado. Aí eu pedi, aí ele ligou. Falei, não, eu não ligo porque às vezes fica mais caro por causa do etanol. E eu saí com raiva mesmo. Falei, não vou pegar mais táxi. Porque você não coloca o ar, não. Mas agora você começa a perceber que o arroxo do serviço público em cima do taxista é grande. Tem uma pergunta aqui do Bida Amaral. Aliás, duas. Ele faz um questionamento aqui o seguinte: boa tarde a todos na capital. Gostaria de saber do presidente como funciona a venda de pontos entre taxista e se ele acha que esse é o motivo dos altos preços da tarifa do táxi. Assinado Bida Amaral. Outra coisa, a quem podemos denunciar quando os taxistas cobrarem valor fixo? Isso tem acontecido corriqueiramente em shows. Bida, obrigado pela pergunta. O comércio, ele existe, entendeu? E temos que admitir que ele existe, tá? Mas não é o comércio, tá? Do ponto que faz encarecer o preço, porque quem determina o preço, mais uma vez, Bida, é o Conselho Municipal de Transporte. A partir do momento que se passa, é feita uma planilha todinha para fazer a questão do preço. Então, uma coisa não está vinculada à outra. Se é legal ou é ilegal, isso é uma questão que nós já denunciamos, que nós já brigamos e está
justamente com o poder público, mas dentro da legalidade, na lei 5.090 é permitido esse tipo de transação, entendeu? Então não vejo nesse sentido da ilegalidade, mas dentro da lei 5.090 é permitido, mas não vai ser isso que onera, entendeu? O preço para o usuário. E nós achamos ainda que o transporte táxi hoje em Cuiabá, ele é caro. Tem como melhorar, sim, mas nós precisamos de apoio e socorro. Tem um ouvinte aqui que está mandando, que deve estar ouvindo a gente aqui pelo trânsito, que é o Patrick, que trabalha com a gente aqui. Ele falou assim: tô gostando dessa entrevista. Seria bom colocar os dois, Uber e os taxistas aqui. Porque, querendo ou não, acho que a população tá vendo um outro lado com informações que não tinha. Mas só que do Uber é assim, né? O Uber, assim, o que você tá pegando aí até Nhunha? Cadê o Uber? Você não vai falar com quem do Uber aqui? Né? Agora tem o vereador Diego Guimarães, que quer contestar o senhor, tá ligando aqui, tava ouvindo o programa, e ele quer contestar o senhor. Boa tarde, vereador Diego, tudo bem? O microfone da Capital FM à sua disposição. Boa tarde, tudo bem, Antero? Não quero, na verdade, afrontar ou contestar, apenas esclarecer. Eu estava aqui acompanhando o programa e eu vi que nós fomos citados sobre uma entrevista que nós demos hoje ao RD News, dizendo, supostamente temos dito que admitíamos que era ilegal o Uber, mas que eu fazia uso do Uber, que estaria eu fazendo uso de algo ilegal. Na verdade, eu não disse isso. Apenas a título de esclarecimento para o programa e também para os ouvintes, o que nós dissemos é que não há regulamentação, mas também deixamos claro que a atividade do Uber trata-se de um transporte privado, transporte individual privado de passageiros, tá? E a gente sabe que a iniciativa privada, a partir do momento que não tem proibição, se não tem dação, é permitido. E a liberdade de concorrência, a iniciativa privada, ela tem que ter essa liberdade, a Constituição assegura isso. Então, até disse também que no Plano Nacional de Mobilidade Urbana é tratado das duas modalidades de transporte individual de passageiros, tanto a pública, que no caso é taxista, quanto a permissão para outra atividade que é a privada, que no caso aí nós encaixamos o Uber. Tem pareceres técnicos de juristas renomados, tá? Como Daniel Sarmento e como também JJ Canontilho, que diz que o Uber é legal, mesmo não tendo regulamentação. Agora, a regulamentação é um instrumento pelo qual o poder público, ele pode, de uma forma legal, vamos dizer assim, ele regulamentando, criando uma base aí regulamentar, interferir para que ele possa estar regulando esse serviço. Ele não pode interferir ao ponto de proibir. Inclusive, eu digo mais, haja decisões de tribunais, como é o caso do Tribunal de São Paulo, que diz que caso haja uma lei proibindo, essa lei é inconstitucional, porque afronta a Constituição. Tá? Nós temos um Plano Nacional de Mobilidade Urbana que diz que pode, a Constituição Federal diz que é competência da União privativamente tratar sobre transporte, devendo o município apenas de forma subsidiária, residual, no âmbito local, tratar sobre essas questões, a ponto então que nós não podemos afrontar essa lei maior, primeiro a Constituição, e depois a lei nacional, o Plano Nacional de Mobilidade Urbana. Então, apenas a título de esclarecimento, eu não disse que o Uber é ilegal, não coloco palavras na nossa boca, entendeu? Nós estamos, inclusive formulamos um requerimento para que na Câmara Municipal haja um debate, para que nós formulemos uma regulamentação que esteja a contento para poder esse serviço ser mantido em nosso município, atendendo o cidadão, e também para que as classes que se entendam eventualmente lesada, prejudicada por essa atividade, que possamos também, como é o caso dos taxistas, buscar uma alternativa para melhorar o serviço, para diminuir talvez a taxação, para que possa baratear o preço e criar essa competitividade. Agora, o que nós não podemos é impedir que a população tenha acesso a esse serviço. Eu respeito muitos taxistas, acho que prestam um serviço fantástico, conheço muitos taxistas que possuem permissão, que trabalham de dia a dia para poder levar o sustento da sua família, e queremos sim também olhar por eles. Por isso dessa audiência pública, essa regulamentação não pode vir de cima para baixo, prejudicando N número de famílias aí cuiabanas que trabalham há anos na atividade de táxi e merecem ser ouvidas, tá, Antero? Tá ok. Vereador, muito obrigado primeiro pela audiência, né? De estar ouvindo o programa aí. Para nós é uma honra ter uma audiência qualificada com a sua. Segundo, o seguinte, vereador, vou te convidar no ar. Eu vou convidar de novo o presidente Abel para voltar aqui, a gente marca na semana que vem. E o presidente Abel, a gente vai tentar trazer um representante do Uber. Você vem representando aí esse setor
moderno da Câmara Municipal de Cuiabá, e nós vamos ver se achamos um vereador aí que seja contra a possibilidade da autorização do funcionamento do Uber, para a gente fazer aqui um bom debate, um debate de ideias, qualificado, sem agressões, cada um dando uma opinião. Mas muito obrigado pela audiência e pela honrosa participação, vereador Diego. Eu agradeço, estou à disposição. A Câmara Municipal de Cuiabá também está à disposição, tanto daqueles que queiram defender o Uber, quanto com os sindicatos taxistas e aqueles que são adeptos de defender aí as posições com relação aos taxistas. E é assim que se faz o debate democrático, né, Antero? Estamos à disposição para poder ouvir a sociedade e prestar da melhor forma possível o serviço que a sociedade tanto quer. Tá bom. Muito obrigado aí ao vereador Diego Guimarães. Só colocando aqui para o Abel, presidente do sindicato, agora o senhor vai poder falar, né? O senhor já ouviu o Diego, agora você pode falar. Só colocando aqui uma opinião dele, porque o Diego é advogado, né? E o que ele coloca é uma coisa que realmente está na Constituição. No poder público, o poder público só pode fazer aquilo que está autorizado por lei. No caso, os taxistas são concessões públicas. Então, o poder público só pode fazer aquilo que está autorizado por lei. Na iniciativa privada, o cidadão pode fazer aquilo que não é proibido por lei. E não há lei que proíba o Uber. Por que não há lei? Porque como é que surgiu o Uber? O Uber surgiu em outros países com essa história da carona. Carona compartilhada. Né? Com a carona compartilhada, etc e tal, e aí foi surgindo o Uber, que é um meio da população se organizar para fazer o transporte mais barato. Mas eu acho que tanto o pronunciamento seu como o pronunciamento do vereador Diego são pronunciamentos enriquecedores, e eu fico inclusive feliz com a participação do vereador Diego, que é uma pessoa que eu sinceramente acredito muito, até porque quem o indicou como candidato a vereador, na minha opinião, foi o melhor vereador da legislatura passada, que foi o vereador Faisal. E o vereador Diego tem tudo para fazer um grande mandato. Eu torço inclusive por isso. E pela qualidade da entrevista que o senhor está dando aqui, eu também acho que o senhor é um grande presidente e que os taxistas estão bem representados e que a gente pode fazer aqui um grande debate. Mas agora responda ao vereador Diego. Antero, vamos deixar bem claro na situação, tá? Não sou advogado, sou taxista, mas na lei, tanto ela, na Constituição, tanto ela na lei 12.468, que nos reconhece, né, como profissional, tá? A lei de mobilidade urbana, todas elas estão bem específicas, tá? Contra o transporte clandestino de passageiro, tá? Eu discordo do vereador pelo seguinte: o que eles estão baseando, senador, eles estão baseando no artigo 10º, tá? Da lei de mobilidade urbana, quando se fala assim: transporte motorizado, privado, meio motorizado de transporte de passageiro utilizado para a realização de viagens individualizadas por intermédio de veículos particulares. Vamos entender de uma maneira geral, Antero, tá? Qualquer veículo que você for entrar dentro do Detran para comprou um veículo zero e você entrar dentro do Detran para tirar o CRLV, entendeu? Esse veículo, ele é particular, entendeu? Ele é um veículo de passeio, tá? Então, isso aqui nada mais é uma interpretação que eles estão querendo colocar goela abaixo para regularizar uma situação que não existe. Aqui fala que você pode fazer viagens individualizadas, mas você pode trazer a sua família, seus parentes, é indiferente, seu carro é particular, seu carro é placa branca. Em momento algum que está falando assim, transporte remunerado de passageiro. A nossa discussão, infelizmente, o nosso vereador insiste em defender uma bandeira da Uber, a qual nós não concordamos com a posição dele. Se ele defendesse aplicativos que vai beneficiar a sociedade, nós estaríamos do lado dele. Mas a partir do momento que ele vai defender uma empresa privada, a gente entende de que maneira, porque tanto interesse em uma marca, sendo que existe mais aplicativo. Está taxando uma coisa só. E não adianta, Antero. A lei aqui é bem clara, tá? Não adianta. Transporte
eles estão baseando no artigo 10, o artigo 10 fala em carro particular, mas não fala em momento algum transporte de passageiro. Então, chega de querer inventar moda em cima da gente. Se é ilegal, se a Constituição não permite, veja bem até, não tem como chegar hoje, pegar um bandido, eu achei que você ia assaltar a casa do João e prendê-lo. Só pode prender o bandido depois que ele fazer o assalto. A lei funciona assim, correto? Então, hoje não. O que está acontecendo com a nossa taxista, com a nossa categoria? Todos os vereadores estão sabendo, estão vendo, não existe uma legalização dos aplicativos, não deixa a coisa acontecer. Depois nós vamos discutir o assunto, quer dizer, você quer matar uma categoria, entendeu? A nível de Brasil, não estou falando só Cuiabá, estou falando de Brasil, acaba-se com uma categoria, acaba com todo esse segmento, aí depois nós vamos discutir. Realmente a gente não tem mais fôlego, Antero, para discutir. O Diego, sei, é advogado, chegou agora, mas ele está bem enfático em defender uma bandeira, e nós não concordamos. Ele foi eleito para defender a sociedade cuiabana. Faça uma questão, vamos votar até no transporte coletivo. Se você perguntar hoje ao próprio vereador quantos pontos de ônibus coletivo tem dentro da nossa cidade de Cuiabá, ele não vai saber responder. Eu tenho certeza que ele não sabe responder. Tá entendendo? Hoje nós temos 2.219 pontos de coletivo dentro de Cuiabá, tá certo? Aí eu pergunto, mais uma, vereador, desses 2.219 pontos, quantos pontos de ônibus tem cobertura dentro de Cuiabá? Entendeu? Nós temos 432. Eu não sou vereador, entendeu? Mas eu tô no segmento. Agora, por que os vereadores até agora, Antero, passa e você vê a calamidade. O camarada, quando tá no 40 graus, ele fica assim, tem que pagar, vai ter que pagar um cachê pra Energisa, porque fica todo mundo atrás de um poste numa fila só, entendeu? Usando a sombra do poste. Essa é uma realidade. Não estou falando mal do nosso prefeito que entrou agora, mas eu estou falando mal, estou fazendo uma colocação dos vereadores que todo mundo anda com carro, com ar-condicionado, andando até de Uber, defendendo o Uber, caso do nosso companheiro, do nosso vereador Diego, mas não viu a sociedade que votou nele. Não foi o taxista que não votou nele. Eu não vou atender o taxista porque o taxista não votou nele. E o restante de 3.000 votos que ele teve, veio da onde? De 4 em 4 anos você vai passar lá no Ribeirão do Lipa, lá no Alto da Serra, de 4 em 4 anos, e esse cidadão, por que não faz a cobertura digna? Tá lá. O cara, 6 horas da manhã, tem que tomar chuva, Antero, pra pegar o coletivo de péssima qualidade. Isso ninguém não ataca, sabe por quê? Coletivo é área grande, entendeu? Se a gente bater nos caras, vamos perder o próximo mandato, estamos fora. Nós temos aí camarada que já tentou por 1 ou 2 vezes, bate todos os dias aí na imprensa em cima de taxista. Mete o pau, mete o cacete no taxista, entendeu? Não posso dar nome, mas desce o pau. E não é homem, não é capaz de abrir espaço igual o senhor tá abrindo pra gente aqui, pra nossa categoria, pra gente falar 2, 3 minutos. Porque é pago, tá recebendo. A maioria da imprensa hoje 45 já. recebe recebe pra falar. Agora, então, presidente, eu só quero ele falou 2, 3 minutos, a turma aqui já ligou, falou, olha, não são só 2, 3 minutos. 45. São 2, 3 minutos novos. Mas o espaço é bom e o papo é bom e a... Eu quero só acrescentar uma informação, Antero, até para ressaltar, não fazer uma defesa nem do Uber, nem de aplicativo nenhum. A ministra do STJ, a Nancy Andrighi, ela disse recentemente o seguinte, que somente o STF tem a capacidade para poder legalizar ou não o Uber. E ela ainda fala mais. Ela fala o seguinte, que o táxi é transporte público individual, que deve atender de forma universal os passageiros, enquanto o Uber é um transporte privado individual, no qual impera a autonomia da vontade do motorista de acordo com a sua conveniência. Por isso que ela defende a legalidade e que dá para operar os dois, tanto o Uber quanto o táxi, e que estaria contemplado o Uber na Constituição Federal por não ser um transporte coletivo e sim individual. Bem, falou outra advogada, não? Até agora a sua contestação, a advogada Laís. Vamos contestar a Laís aqui. Não, você está contestando a ministra. A ministra. Eu concordo. A ministra, ela faz um posicionamento, entendeu? De que pode fazer. Mas o próprio Supremo hoje dá uma decisão de que nós estamos falando de Uber, né? Então, o Uber foi condenado a pagar indenização por trabalho. Veja bem, gente,
A Uber não tem um carro, não tem escritório dentro de Cuiabá. A pessoa que trabalha, entendeu? Veja bem se não é vínculo empregatício. Vamos fazer uma comparação aqui, Antero, bem rapidinho. A empresa de ônibus, o cidadão para andar no coletivo, ele tem que pagar o cartão, carregar o cartão, aí ele vai lá, passa no coletivo, faz a sua viagem, desce e vai embora. Esse dinheiro que ele paga vai para conta da empresa. No final do mês, a empresa pega e paga o seu motorista. Não funciona assim? O vínculo empregatício? Então vamos colocar do Uber. O Uber, o que acontece? O cidadão, um detalhe muito interessante que a sociedade tem que saber, Antero, tá? Eu acho que é um absurdo o que acontece. Quando você pede o carro no Uber, você tem que dar o número do seu cartão de crédito. E eu acho que o nosso vereador, o nobre vereador, esqueceu que 90% da população cuiabana não tem cartão de crédito. Para passar o cartão, para chamar. Que há mais passageiros pros taxistas. Sim, mas então veja bem, mas é o que eu tô te falando. Então, o cara para entrar no Uber, ele tem que passar, ele já paga o valor da corrida, ele passa por Uber, entendeu? E daí 7 dias, Antero, daqui 7 dias que o Uber, nós estamos falando da marca Uber, nós não somos contra aplicativo, nós estamos contra essa máfia aí. Então, o que acontece? Daqui 7 dias que ele vai depositar pro motorista. O motorista não sai igual taxista na rua se você dá com mão, se você fica num ponto fixo. O Uber não, ele só sai, tá, com itinerário fixo. Você chamou, ele te passa o endereço, o valor da corrida e quem você vai pegar. Você tá entendendo? Então, isso na verdade, ele tá trabalhando pro Uber. Ele não é autônomo, ele é privado. Se é privado, queremos que cumpra, paga. Gente, nós queremos deixar bem claro para a sociedade. Outra coisa aqui, Antero, eu quero deixar bem claro aqui, bem rapidinho para todo mundo. Essa marca aí, eu acho que o nobre vereador, ele não prestou atenção ainda na cidade. O clandestino, de uma maneira geral, ele não está, Antero, só atrapalhando o táxi, tá? Existe uma outra polêmica maior. Esse clandestino hoje, ele está atacando as vans escolares, eles estão fazendo o trabalho da van escolar, pegando aluno, pegando todo mundo de porta de casa para fazer isso, sem regulamentação, sem garantia de nada. Agora eu falo à sociedade cuiabana, toma cuidado no seu maior tesouro, que é a sua família, seu filho, para você colocar. Nós tivemos exemplos aqui de bancos que foram assaltados com carro. Isso a imprensa não coloca, tá entendendo? Nós tivemos problema aqui no presídio central, com drone, o carro o clandestino, né? Tava lá, envolvido. Se fosse um taxista, meu Deus do céu, a casa caía. Você tá entendendo? A casa caía, mas ninguém pode falar, porque a imprensa, de certa maneira, peço até desculpa, mas a imprensa cala. Você tá entendendo? Tava lá, carro clandestino, envolvido em vários segmentos errados. Então, hoje nós não estamos preocupados só hoje com o taxista, nós estamos preocupados com o taxista, com o mototaxista e hoje com as vans que estão sendo atacadas. Eles entraram em todo o segmento. Eu acho que os nobres vereadores não prestaram atenção nisso ainda, entendeu? Que tá acabando não é só o segmento do táxi, todo segmento que envolve, entendeu? O transporte dentro de Cuiabá. Abel Arruda, parabéns pela defesa que você faz. Eu gostaria de continuar com a entrevista, mas não posso. Rádio é tempo e já falamos bastante, mas vamos convidá-lo depois para vir aqui e a gente fazer esse debate qualificado aqui na Capital FM. Muito obrigado pela entrevista, presidente. Antero, eu quero agradecer em nome de toda a categoria, em nome do Mato E quero te fazer só uma crítica. Pois não. Que vocês não têm vereador porque não querem. Infelizmente. Porque se você fosse candidato a vereador, com essa verve sua e com esse conteúdo seu, a categoria que te elegeu presidente poderia elegê-lo vereador. Então, talvez essa seja uma falha dos motoristas, né? Aí vocês teriam uma voz autorizada lá na Câmara. Verdade. Para ter paridade de armas. Verdade. Né? Mas, muito obrigado pela entrevista. Antero, eu quero agradecer em nome de toda a categoria e deixar bem claro aqui a nossa felicidade, que quando a gente planta, Antero, um bom fruto, demora, mas a gente colhe. Hoje, eu me sinto feliz de estar aqui na frente do senhor, quando foi há uns 20 anos atrás, plantou a semente no nosso Congresso Nacional, entendeu? Do mensalão, do tudo que for petrolão, você manteve lá, foi homem, honrou o nosso estado e hoje nós colhemos esse fruto, Antero, entendeu? Então isso nos deixa muito orgulhoso. Então esse é o motivo. Eu sei na vespeira que a gente tá entrando, você tá entendendo? E essa casa que o senhor nos acolheu, abriu a porta pro menor, que é o taxista. Então não tem jeito, Antero. Sinceridade. Obrigado pela oportunidade, estamos à disposição e mais uma vez foi um prazer participar dessa mesa redonda com o senhor. Tá ok.